Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula aí da Matemática EJA. Nós estamos na terceira semana do PET 3. Bom, gente, essa semana a gente vai ver um assunto que eu gostaria de ter visto em aula com vocês para a gente explicar, para que eu pudesse explicar melhor o conceito, né, que são os números primos. Bom, vou tentar fazer o máximo aqui para poder passar para vocês. E já adiantando que tem algumas atividades sobre números primos e nós vamos continuar fazendo atividades sobre divisores e múltiplos, tá? Então, vocês vão ver aí no PET que tem atividades sobre as aulas anteriores aí, mas com essa aula que eu vou dar aqui agora, ok? Então, para começar, o que são os números primos? Números primos são números que são divisíveis apenas por dois números, ok? Eu não disse menor que dois números, dois ou menos números, eu disse dois números, que são um e por ele mesmo. Por exemplo, aqui o número 2. O número 2 ele é divisível por 1 e por ele mesmo apenas. Se vocês pensarem em todos os números naturais que eu falo com vocês é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O conjunto dos números naturais são esses, tá? Então, todos os números naturais, eles são divisíveis por 1. Pensando dessa forma, a gente só vai procurar qual número é primo ou não a partir do conceito de que ele é divisível só por ele mesmo. Porque por 1, todos os números são, né? Então, aqui, por exemplo, o número 2 ele é divisível por 1, 2 dividido por 1 dá 2. E 2 dividido por 2 dá 1. Ele só tem dois divisores. Se ele tem dois divisores, significa que ele é primo. Ok? O número 3 aqui, a mesma coisa. Ele tem aqui, ele é divisível por 1, que dá 3. 3 dividido por 1 dá 3. E ele é divisível por 3, que dá 1. Tenta dividir 3 por 2. Não dá. Tenta dividir 3 por 4. Não dá. Dá sim, né? Se fizer na calculadora, mas a divisão é inexata. Dá número decimal, que a gente ainda não viu, né? Mas a divisão exata, de acordo com aquela tabuada que vocês aprenderam comigo, não dá certo, tá? Então, 3 dividido por 1 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. Então, não tem mais divisores. Ele tem dois divisores, então quer dizer que ele é primo. Bom, eu coloquei aqui mais uns números primos para vocês se familiarizarem, para a gente tentar ver o que é um número primo, tá? Então, eu coloquei aqui, por exemplo, o número 5. Vamos primeiro no número 5. O número 5 também ele é divisível por 1. 5 dividido por 1 dá 5. 5 dividido por 5 dá 1. Ele não é mais divisível por nenhum número. Vocês podem fazer as tentativas, né? A dica aí é vocês dividirem até no máximo mesmo o próprio número. 5 dividido por 1, 5 dividido por 2, por 3, por 4, por 5. Parou, tá? A regra é essa, que o maior divisor de um número é ele mesmo, né? Exato, lógico. 7 dividido por 1, 7. Não divide por 2, não divide por 3, não divide por 4, não divide por 5, não divide por 6, mas divide por 7. Parou aí, então ele tem dois divisores. Isso significa que ele é primo, ok? O número 13, que todo mundo conhece ele como primo, porque ele é um número que não dá para dividir, né? Eu acho que a maioria das pessoas, até por causa da sexta-feira 13, né? E tem essa coisa aí de que o número 13 dá azar, né? Então, mas o número 13 também é um número primo. Ele só é divisível por 1 e divisível por ele mesmo. Então, ele é primo. Se vocês tentarem dividir o 13 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9, por 10, por 11, por 12, não vai dar. Ele só vai dar por 13, tá? Bom, gente, atenção a uma coisa aqui. Número 1. Número 1 é primo? Não, ele não é primo. Por que ele não é primo? Número 1, ele é divisível apenas por 1, que dá 1. Se ele é apenas divisível por 1, então ele não é primo. Para ser primo, ele precisa ser divisível por pelo menos dois números, né? E no máximo 2 também. Então a regra é: o número ele é primo se ele é divisível por dois números, o 1 e ele mesmo. Aqui o 1 é divisível? Sim. E ele mesmo? É o próprio 1, então o 1 não é primo, tá bom? O 0 é elemento neutro, né? O 0 também não é primo, tá?
E não vou entrar em mais detalhes porque a gente vai ver isso depois. Então, zero também não é primo. Zero é elemento neutro. Todo número multiplicado por zero dá zero, tá? Ele é considerado par, mas ele não é considerado primo, tá bom? Então, zero também não é divisível por nenhum número. Você não divide nada, né, por alguma coisa, ok? Então, por isso também ele não é primo. Bom, aí eu vou passar agora um exemplo para vocês verem de um número que ele não é primo, sem ser o 0 e o 1, tá? Um número que não é primo. Bom, gente, eu tenho aqui o número 27. Eu quero verificar se ele é primo ou não. Como que eu vou saber isso? Eu vou ter que fazer divisões, possíveis divisões com ele, né? A gente não aprendeu fatoração ainda, que seria o jeito certo de vocês estarem aprendendo. Mas, né, até a gente chegar lá, vamos fazer dessa forma que vocês estão aí aprendendo a tabuada, os divisores, né? Então, vamos fazer dessa forma que é mais fácil. Então, aqui, ó, o primeiro divisor, o número 27, vou colocar mais setinhos aqui, porque eu sei que ele tem mais, tá? Seria o número 1. 27 é divisível por 1? Sim, ele é divisível por 2. 27 é divisível por 2? Como que a gente sabe que é um número divisível por 2? Ele tem que ser par. 27 é par? Não, ele é ímpar, então ele não é divisível por 2. 27 é divisível por 3? Vamos ver? 2 mais 7 dá 9. 9 é divisível por 3. Se 9 é divisível por 3, quer dizer que a soma dos logaritmos, né? Deu 9, e 9 é divisível por 3, quer dizer que 27 é sim divisível por 3. 27 é divisível por 4? Vamos ver. Vamos na cabeça. Qual que é o mais próximo de 27 dos múltiplos de 24, ou de 4? Não é o número 24 e o número 28? Né? O 24 é o quê? 4 vezes 6, 24. E aí depois vem 4 vezes 7, que é o 28. Então não tem 27. Então 4, por 4 ele não é divisível. Por 5. Os números que são divisíveis por 5 são números terminados 0 e 5. Ele não é terminado nem em 0 nem em 5. Por 6. Os números que são divisíveis por 6 são números que são múltiplos de 2 e de 3, que também são divisíveis por 2 e 3. Ele não é divisível por 2, só por 3, que tem que ser ao mesmo tempo, simultaneamente. Então, isso quer dizer que 27 não é múltiplo de 6 e nem divisível por 6. Por 7. 27 é divisível por 7? Vamos ver o próximo aí. A gente olhou anteriormente que 4 vezes 7 era 28. Tá, então vamos. Quanto que é 3 vezes 7? 21. Então não dá, tá vendo? Então 27 não é múltiplo de 7. De 8, qual que é o múltiplo de 8 mais próximo aí do 27? 24, né? 24. 8 vezes 3, 8 vezes 4 já é 32, então tá muito longe. Então não dá. 9 vezes 7, o 9. O 9, qual que é o múltiplo mais próximo? Quase que eu falei. 9 vezes 3 é o quê? 27. Então, 27 é múltiplo de 9 e é divisível por 9. Então, ok aqui. Ele é divisível por 9. Por 10. Números divisíveis por 10 são terminados em 0. Não. Por 11. 11 é primo. Por 12. Também não. Por 13. Isso, gente, igual eu vou fazer aqui mais ou menos, mas vocês têm que fazer, né? Vocês podem pegar a calculadora, né? Vocês já estão em educação para jovens e adultos, vocês têm uma matemática diferente, que é voltada para a vida de vocês. Então, vocês, na dúvida, professor, não fica fazendo isso de cabeça, não. Divide, pega a calculadora e divide. Deu divisão exata? O que é divisão exata? Não deu vírgula? Ele é divisível. Não deu divisão exata? Deu vírgula? Então, ele não é divisível. Na verdade, assim, ó, repetindo. Se ele deu um número com vírgula, ele não é divisível. Se ele deu um número, por exemplo, 27 dividido por 9 vai dar 3. 3 limpinho, sem vírgula. Então, quer dizer que ele é divisível, ok? E aqui, a gente pode fazer. Por 12, por 13 não dá, por 14 não dá. Só que, 14 vezes 2, né? Já dá 28. Então, daí vocês vão ver que já não dá, porque o 2 é o menor que vocês poderiam multiplicar. Então, já pode ir direto por 27, que ele não vai dividir por menos. Então, 27. Aí, com isso, a gente tem aqui que ele tem 4 divisores. Isso significa que o número 27 não é primo. Por quê? Para ele ser primo, ele teria que ter sido só isso aqui, ó. Aqui e aqui, divisível por 1 e por ele mesmo. Mas ele tem os múltiplos, os divisores 3 e 9, que consequentemente ele é múltiplo de 3 e 9, ok? Isso são números não primos.
E os primos são aqueles que são divisíveis apenas por 1 e por 27, ok? Bom, essa semana vocês vão fazer as atividades aí, página 23. Vocês vão ver aí que a gente ainda tem alguns exercícios sobre divisores, tá? Número 1 aí para vocês colocarem os divisores de cada números aí, tá? Depois vocês vão fazer algumas atividades que vão levar às conclusões dos números primos. Eu vou gravar a correção posteriormente, tá? E vai fazer até a página 25, não, a página 26. Vou falar com vocês de uma vez. Tem algumas atividades aí que são sobre fluxograma, tá? Não precisa fazer o fluxograma, ok? Vou passar aí para vocês aí no WhatsApp, que não é para fazer, mas já tô avisando que não precisa, ok? Então, ó, para fazer até a página 26 e não precisa de construir fluxograma. Por quê? Porque eu gostaria de dar isso pessoalmente para vocês, tá? Não é uma coisa legal de se fazer agora não, tá bom? Então, bons estudos e qualquer dúvida estou à disposição.